gente, tudo bem? Sou a professora Cleide e mais uma vez aqui nós vamos trabalhar a disciplina Língua Portuguesa. Eu gostaria de desejar a todos, boas-vindas a todos e a todas e que tenhamos uma excelente aula nesse dia ou nesse tempo que estaremos juntos. Antes disso, eu gostaria de lembrá-los ou lembrá-las a todos e a todas que vocês devem acessar o Classroom. E que eu devo fazer mesmo, prof? Claro, vocês sabem, né? Vocês devem fazer uma atividade obrigatória. E essa atividade obrigatória vai registrar a sua presença. Além do mais, vocês têm outras e outras atividades para realizarem. Tudo bem? A temática da nossa aula de hoje, nós vamos continuar sobre o gênero crônica, mas nós vamos trabalhar as orações subordinadas. E vamos lá para os nossos objetivos da nossa aula. Analisar texto do gênero crônica reflexiva, ler identificando o tema e finalidade do texto, estabelecer relação causa-consequência e relações lógico-discursivas presentes no texto. Pontuar e classificar algumas orações subordinadas na crônica e conhecer os tipos de orações subordinadas. Turma, o que é uma oração subordinada? Nas aulas anteriores, nós falamos de orações coordenadas, as orações que coordenam. E essas orações são orações independentes. Aqui nós vamos falar as orações subordinadas, então falaremos sobre orações dependentes, que depende da outra oração, da oração principal. E essa oração, ela é ligada por um conectivo, assim como as orações coordenadas. Durante a aula, nós faremos alguns exercícios para a gente poder praticar, esse tipo de orações subordinadas. Como eu falei, nós vamos falar sobre crônica. E essa crônica que eu vou falar com vocês hoje, ela é de cunho reflexivo, ok? Então, existem vários tipos de crônicas, mas eu escolhi essa porque eu acho bem interessante. Por quê? Quem não gosta de refletir, não é? Eu amo refletir. Fazer reflexão é muito bom. E o que é fazer uma reflexão, professora? Fazer uma reflexão é você se voltar para si mesmo, se interiorizar. Você examina ao seu redor, então você faz uma reflexão daquele momento e ali você pontua algumas coisas que são interessantes e relevantes para a sua vida. E hoje falaremos sobre crônica reflexiva. Bora lá! A crônica reflexiva é aquela cujo autor projeta a sua interioridade sobre a realidade que está à sua volta, assim como eu falei em outras palavras, interpretando-a, registrando através de conjecturas e inferências suas ideias. E nós falaremos nessa aula, aqui estamos diante de uma crônica chamada blackout. O que é blackout? Blackout é apagão, acabou a luz. E quantos nunca passaram por isso, né? Eu, você, todos nós já passamos por um blackout. Mas antigamente não existia luz, turma. Vocês sabiam disso? Imagine viver sem luz, deve ser horrível. Mas quando criança, eu vivi sem luz, porque eu morava no sítio. E antigamente, os sítios não eram assim como hoje, né? Que tem até internet. Você, meu aluninho aí que está aí, no interior do estado. É claro, você talvez mora num sítio, ok? Mas na sua casa tem internet, na sua casa tem luz elétrica. E esse texto nós vamos falar sobre blackout. Vamos lá? Sabia que a luz elétrica no Brasil existe apenas de uns 100 anos para cá? Essa foi a pergunta que meu professor de violão clássico me fez no meio de um blackout demorado, culpa de um gerador queimado por algum raio, que fez com que a aula tomasse outro andamento, totalmente improvisado, mas não menos proveitoso. Não, eu nunca tinha pensado nisso. Assim como as crianças do século
21 não sabe o que é viver sem computador. Eu também já nasci dependendo da luz elétrica para tudo o que eu faço. Esse texto aqui é da Paula Pimenta, ok? E escrito num livro chamado, ou numa coletânea, Apaixonada por Palavras. Nós temos aqui uma conjunção que eu marquei aqui no texto. Essa conjunção, ela tem aqui uma relação de comparação. Por quê? Ele diz assim como as crianças do século XXI não sabem o que é viver sem computador, eu também. Não está comparando uma coisa com a outra? Então, aqui nós chamamos, comparativa. É o conectivo que se chama comparativa. Nós estamos aqui diante desse quiz e nós estamos estudando o que mesmo? Letra A, crônica, conto ou artigo de opinião? Marque a alternativa e já retornamos. Correção. Crônica. Trata-se de uma forma textual muito presente em colunas de jornais, revista e até mesmo em livros. O texto tem um estilo de uma narração e os fatos apresentados baseiam-se em acontecimentos do nosso cotidiano. Então, é a letra A, gênero crônica. Vamos na continuação do texto? Continuando a leitura. Não me imagino sem um banho quentinho, o refrigerante gelado, o computador, o abajur e tantos outros vícios de conforto que nem percebemos que só existem por causa da eletricidade. É certo que, em tempos de racionamento, lembramos o tempo todo de reduzir seu consumo, mas ficar totalmente sem ela, jamais. Duvido que algum torcedor fanático deixe de acompanhar o Brasileirão no rádio ou na televisão. Duvido também que no friozinho matinal alguém se atreva a tomar um banho gelado. E eu confesso, não deixo de ligar meu secador de cabelo nem de usar a internet. E me recuso a sair com a roupa amarrotada. A energia elétrica realmente é essencial. Mas além dos benefícios da luz, a pergunta do meu professor me fez pensar em como as pessoas de 100 anos atrás viviam. Nessa parte, nesse fragmento, eu fiz aqui um destaque.
Nós temos aqui em destaque em negrito, né, a presença do pronome eu. Então, que tipo de narrador que nós temos aqui? Nós vamos ver ali na frente. Aí nós temos aqui também a energia elétrica realmente é essencial. Aqui, turma, é uma opinião da autora, tudo bem? E aqui o realmente é um marcador discursivo, que marca que é a opinião da autora. É claro que nesta crônica nós temos várias outras opiniões da autora e também nós temos fatos que ela registra e nós temos a opinião. Então, só destaquei aqui, mas guarde muito bem isso aí, ok? Questão de número 1. A autora do texto expõe a opinião no fragmento. Letra A. Culpa de um gerador queimado por algum raio. Letra B. Assim como as crianças do século XXI não sabem o que é viver sem computador. Letra C. A energia elétrica realmente é essencial. Analise lá e já retornamos. Vamos à correção? Correção, a letra C. Lembra que eu destaquei lá no texto? A energia elétrica realmente é essencial. Muito bem, turminha. Eu esqueci de colocar meu óculos. Vamos lá para a nossa aula. Continuando a nossa aula de hoje. A leitura da crônica. Aposto que o que parece impossível para nós, elas tiravam de letra.
A paciência e o tempo eram muito maiores. E o romantismo também. Para se mandar uma carta era preciso escrever à mão, levar ao correio, esperar, 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 até o destinatário receber, resolver, responder. Ir ao correio, esperar outro tanto e aí sim descobrir o que ele pensou do que você quis dizer. Hoje em dia, o assunto já estaria ultrapassado depois de toda essa espera e a falta de paciência e o acesso de ansiedade não mais permite esse luxo. Agora tudo é feito por e-mail e assim que ele é enviado, já queremos receber a resposta. Para se enxergar à noite, era necessário usar velas e lampiões. Aqui nesse texto está escrito e-mail, mas hoje o WhatsApp e tantas outras ferramentas que nós temos e que nós enviamos uma mensagem e já queremos a resposta. Antigamente, como o texto traz aqui a informação, era escrito por carta e demorava 15 dias, 20, até um mês para que a pessoa recebesse a carta. Professora, o que é lampião mesmo? Lampião, sabe o que é? É um tipo de lamparina, é uma lamparina. E nessa lamparina era colocado combustível. Que tipo de combustível? Gasolina, ou querosene, aliás, querosene, gente. Ai, gente, e esse querosene ficava aquela fumaça na casa, mas eram outros tempos. Estamos vivendo nesse tempo de muita modernidade e eu tenho certeza tudo contribuiu para que as coisas sejam facilitadas no nosso dia a dia. Inclusive, eu aqui falando com vocês, dando a minha aula através, né, das câmeras, né, e vocês podendo me ver acessando aí pelas redes sociais, pelo YouTube ou até pela televisão. Vamos lá? Questão 2. Quem narra o texto também é personagem da história. Lembra que eu falei que é narrado em primeira pessoa, que estava a marcação do pronome eu. O pronome pessoal que marca o narrador desse texto está presente em... Acho que a prof já falou, né? Mas vamos continuar. E eu confesso, não deixo de ligar meu secador de cabelo nem de usar a internet. Letra B. Para se mandar uma carta era preciso escrever à mão. Letra C. As pessoas começaram a usar e se esqueceram da tranquilidade. Marque a alternativa correta que eu já dei a dica e já retornamos.
Vamos à correção? Claro, letra A. E eu, a marcação aqui do pronome pessoal. Confesso, não deixo de ligar meu secador de cabelo nem de usar a internet. Eu fiz aqui uma observação. O narrador personagem conta na primeira pessoa a história do qual participa também como personagem. Bora lá para a aula. Continuando a leitura da crônica Blackouts. As pessoas se recolhiam mais cedo, conversavam mais e passeavam sob a luz da lua, sem medo da violência que deve ter nascido na mesma época da eletricidade. Para se ouvir música, só se fosse ao vivo, serenatas, saraus, bandas na praça. Talvez por isso as pessoas de antigamente tinham mais aptidão musical. Tudo é costume. Até alguns anos atrás, eu vivia perfeitamente sem computador e celular. Quando a luz finalmente voltou, minha aula já tinha acabado. Reacostumar com a claridade foi bem mais difícil do que me adaptar à falta dela. Os olhos arderam, as pessoas deixaram de ser espontâneas. O romantismo das velas sumiu. Talvez esses 100 anos de claridade noturna não tenham sido tão pouco assim, já que foram suficientes para esquecermos o bem que a ausência dela faz. Aqui nós temos um conectivo e esse conectivo ele marca que pertence à oração subordinada e veremos na continuação da aula. O melhor é usar a desculpa do racionamento, apagar todas as luzes e mudar o andamento da vida, antes que um clarão mais forte ofusque irreversivelmente a nossa visão e nos faça esquecer que o improviso de uma vela pode iluminar bem mais. Gostaram do texto? Um texto muito interessante, não é verdade? Então, escrito por Paula Pimenta. A questão de número 3, vamos lá? Pode-se concluir que a autora escreveu o texto Blackout para, letra A, criticar o leitor, letra B, emocionar o leitor, letra C, fazer o leitor refletir? Marca a alternativa e já retornamos.
Correção. Fazer o leitor refletir é a letra C. Então, isso é uma das características da crônica reflexiva. Questão de número 4. Assinale a frase em que a locução destacada exprime a ideia de tempo. Lembra que eu falei das orações subordinadas? Então, as orações subordinadas são orações que dependem uma da outra e ela é sempre marcada pelo um conectivo. Aqui, neste exercício que eu fiz, nós temos a marcação dos conectivos, então eu vou ler com vocês. E vocês vão marcar a alternativa que traz a ideia de tempo. Letra A. Assim como as crianças do século XXI não sabem o que é viver sem computador. Letra B. Que só existem por causa da eletricidade. Letra C. Agora tudo é feito por e-mail e assim que ele é enviado. Observe lá e veja que tipo de relação tem e que ideia transmite. Já voltamos. Vamos à correção, turminha? Letra C. Agora tudo é feito por e-mail e assim que ele é enviado. Classificamos, então, oração subordinada temporal, porque ela dá a ideia de tempo. Orações subordinadas são as orações que exercem uma função sintática em relação à oração principal, complementando o seu sentido e
e sendo dependente dela. Continuando a atividade. Questão de número 5. Assinale a frase em que a locução destacada exprime a ideia de comparação. Agora aqui nós vamos trabalhar a ideia de comparação. Letra A. Assim como as crianças do século XXI não sabem o que é viver sem computador, eu também já nasci dependendo da luz elétrica. Letra B. Agora tudo é feito por e-mail e assim que ele é enviado já queremos receber a resposta. Veja lá que essa questão é muito fácil. Marca a alternativa e já retornamos. Vamos à correção? A correção é a letra A, porque ela dá a ideia de comparação. Vamos ler?
Assim como as crianças do século XXI não sabem o que é viver sem computador, eu também já nasci dependendo da luz elétrica para tudo o que eu faço. Classificamos então como oração subordinada comparativa. Questão de número 6. Assinale a frase em que a locução destacada exprime a ideia de causa, ok? Letra A. Não tenha sido tão pouco assim, já que foram suficientes para esquecermos o bem. Letra B. Tantos outros vícios de conforto que nem percebemos que só existem por causa da eletricidade. Releia novamente e analise e vê que ideia exprime aqui nessas orações. Qual delas é a correta? Vamos lá, turma?
Letra A, não tenha sido tão pouco assim, já que foram suficientes para esquecermos o bem. Ela exprime uma ideia de causa, ok? Essa conjunção aqui é o meu conectivo, né? Meu não, é o conectivo da oração, né? É o conectivo da oração que marca esse sentido, que podemos classificar como oração subordinada causal. Podemos classificar as orações, as conjunções subordinativas em causais, como nós vimos, né, que exprime causa. Podemos classificar também como concessiva, aí tem que ter um conectivo lá, que exprime concessão. Condicional, que exprime condição ou hipótese. Conformativa, que exprime conformidade. Todas essas aqui, né, tem conectivos, tem vários conectivos, turmas. Como vocês estão no 8º ano, é claro que vocês lá no 9º vai aprender, lá no 1º ano será retomado, no 2º, no 3º e assim por diante. O importante é que vocês entendam o sentido da oração e entendam que orações subordinadas são orações dependentes e que orações coordenadas são orações independentes. Continuando. A comparativa nós trabalhamos, estabelece comparação, consecutiva exprime consequência, finais exprime finalidade, proporcionais estabelece proporção, temporais indicam tempo. Na aula de hoje, turma, o que nós aprendemos na aula de hoje? Nós aprendemos o gênero crônica reflexiva. Lembrando que esse formato ele propõe uma reflexão. E essa reflexão é de uma forma mais geral, de um fato do cotidiano, que nós aprendemos mais, que a crônica reflexiva, essa crônica foi escrita em primeira pessoa, narrador, personagem, apresentando o seu modo de ver, de pensar ou de ver a vida. Destacamos também no texto as orações subordinadas, as orações subordinadas causais, né? E comparativa e temporal. Aqui nós temos as referências, né? A qual, né, foram tirados todo o conteúdo da aula. E finalizamos a nossa aula de hoje. Eu quero desejar a todos e a todas bons estudos. Nos veremos na próxima aula com certeza, ok? Beijos a todos!